Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, que é aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar esse vídeo, eu gostaria de falar pra já curtir, já se inscrever no canal, me segue no TikTok, porque eu tô produzindo várias coisinhas pra lá, tá? Pra vocês me darem uma força. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber das notícias da semana. E essa foi uma semana bem conturbada no mundo dos famosos. O baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins, morreu de overdose no início da semana. Teve o show do Lollapalooza cancelado por causa disso. Inclusive, o Foo Fighters cancelou a maior parte da turnê já. Até shows que vão ser no meio do ano já foram cancelados por causa da morte do Taylor, que foi concluído que foi uma overdose. Eles encontraram mais de 10 tipos de substâncias diferentes no corpo dele, entre elas tanto drogas ilegais quanto antidepressivos. Tem alguns documentários que mostram que o Taylor já tinha problemas com droga de antes. E é muito triste ver uma pessoa tão nova, com 50 anos só, morrer desse jeito. Os médicos falaram que o coração do Taylor tinha 2 vezes o tamanho de um coração de uma pessoa da idade dele. O coração de uma pessoa de 50 anos está ali mais ou menos uns 300 gramas. O dele tava com 600. E além disso, a gente teve mais um falecimento essa semana do Tom Parker, que era da banda The Wanted. E o Tom morreu com 33 anos com um tumor no cérebro. Ele descobriu esse tumor no final de 2020 e os médicos tinham dado pra ele entre 3 meses e 1 ano de vida. Ele viveu mais do que isso, mas ainda assim uma pessoa super nova morrer desse jeito, assim, tudo na mesma semana, uma desgraça de semana. O tumor dele se chamava glioblastoma e o dele já estava no estágio bem avançado, grau 4, e era considerado inoperável. Esse é um câncer assim que se você consegue fazer uma cirurgia ali para remover, você tem chances, mas se não for operado, não tem o que fazer, e é por isso que já te dão uma expectativa de vida, assim, logo de cara. E além disso, a gente ainda teve o acidente do Rodrigo, ex-BBB, que participou do BBB desse ano. Foi um acidente bem feio em São Paulo, que ele foi atirado pra fora do carro. Aparentemente, as notícias iniciais, acabou de acontecer esse acidente enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá? Era de que ele estaria sem o cinto de segurança, teria sido arremessado pro carro. Ainda não temos mais informações, o que se sabe é que ele foi levado em estado grave, com traumatismo craniano pro hospital. E pode ser que até esse vídeo sair, essa notícia já mude, mas até o momento é essa notícia que a gente tem. E além disso tudo, a gente ainda teve a notícia de que o Bruce Willis tá se aposentando da carreira de ator dele. E o motivo não é um motivo super legal, tipo, ele cansou de ser ator, ele quer agora viver a vida dele de boa, tem dinheiro suficiente pra viver o resto da vida dele, tá ótimo. Apesar de que ele provavelmente tem, mas o motivo não é esse. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada afasia. E se você tirar os seus 5 minutos pra pesquisar o que é afasia, é aterrorizante. É uma condição que normalmente vem acompanhada de algum dano no seu cérebro. Por exemplo, um traumatismo craniano, ou um AVC, ou uma doença degenerativa, por exemplo, Alzheimer. A família não divulgou o que é que teria causado a afasia do Bruce Willis, só divulgaram que ele teria isso. E é uma condição que faz com que você pare de se comunicar. Existem alguns tipos de afasia diferentes. Por exemplo, tem uma afasia que você simplesmente não consegue encontrar as palavras, você entende o que falam com você, mas você não consegue se comunicar de volta. E tem uma outra afasia que você fala, você dá longos discursos, mas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Ninguém entende o que você tá falando. E aí, se a pessoa vai se recuperar dessa condição, vai depender muito do que causou aquilo e se ela tá tendo o tratamento adequado. Não tem como prever o que vai acontecer. Eles falam que quando você descobre no início, dá pra você retardar bem o desenvolvimento da doença, mas, assim, não dá pra gente saber se ele poderia se recuperar disso ou não. Agora, você imagina só você, de repente, quando você já é uma pessoa mais velha, já viveu a sua vida inteira, você, de repente, parar de conseguir se comunicar. Uma das coisas que eu pesquisei, assim, é que tem algumas pessoas que passam a usar imagens, por exemplo, de livros, pra passar ideias pras pessoas, pra tentar se comunicar, mas você perde a sua fala. Essa notícia foi dada pela família dele no Instagram, então todas as informações que a gente tem foi a família que passou, por isso que a gente não sabe o que causou isso, mas, assim, particularmente pra mim foi mais um medo desbloqueado, que eu achei, assim, bem aterrorizante. E o bafafá que teve no Lollapalooza desse ano, por causa de manifestações políticas. Vários artistas no Lollapalooza fizeram manifestações contra o presidente, pró outras pessoas, enfim, fizeram manifestações. Aí, a notícia que rolou é que o Bolsonaro teria pedido ao TSE
pra entrar com um processo proibindo manifestações políticas no Lollapalooza, com uma multa de 50 mil reais caso fosse desrespeitada. E o pior é que um juiz do TSE concedeu isso, autorizou esse rolê. Só que aparentemente, sim, a gente tem que dar crédito aonde o crédito é merecido. Esse não tinha sido um pedido do Bolsonaro, isso tinha sido um pedido do partido dele. E quando o Bolsonaro descobriu, ele ficou puto. Primeira vez que eu vejo esse cara sendo realmente sensato. Ele falou que ele ficou bem puto de terem feito isso sem autorização dele, ainda meteram o nome dele no negócio, porque claro que pegou super mal. E ele pediu pra tirarem o processo e reza a lenda de que ele, assim, deu um show, ficou putaço com todo mundo. Realmente, assim, olha, a gente tem que dar crédito, né? Pra quando a pessoa faz alguma coisa, né, que faz sentido. Porque o rolê de proibir de fazer manifestação política num show, quem que teve essa ideia? Enfim, mas o problema foi resolvido. E como diz a Anitta, né? Ah, que pena, menos uma bolsa. Que ela deu uma zoada, assim. Dizendo, 50 mil reais, poxa vida, eu tenho que pagar uma multinha. E não vou poder comprar minha Chanel do mês. Que realmente, né, pra galera assim, que é muito rica, essa galera assim, né? Que o que são 50 mil reais? Né? Uma bolsa a menos. E agora a gente vai pra fofoca da semana. Que, meu Deus, eu nem aguento mais, tá? Mas vamos lá. Motivo pelo qual o Oscar foi minimamente comentado essa semana. Que o Oscar, a gente já sabe, né, que assim, ninguém se importa muito mais com o Oscar. Os caras estão em decadência já tem um tempo. Aí só se fala de uma coisa dessa premiação, tá? Que foi o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock. Como você com certeza já sabe, a não ser que você esteja morando embaixo de uma pedra por todo esse tempo, sei lá, hibernou por essa semana, Chris Rock fez uma piada com a Jada, que é a esposa do Will Smith, sobre a careca da Jada. E aí dá pra ver ali no vídeo, o Will Smith primeiro dá uma risadinha da piada, aí ele vê que a Jada ficou meio puta com a história, corta para o Will Smith levantando, chegando lá, né, na frente do Chris Rock, e dando um tapão na cara dele. Aí ele volta pro assento e fala, tira o nome da minha esposa da sua boca. E a internet simplesmente explodiu. Não só a internet, como o Hollywood, todas as pessoas, todo mundo precisou dar uma opinião sobre o caso. O que acontece é que a gente já sabe que a careca da Jada, ela não é uma careca porque ela simplesmente quis raspar a cabeça, é porque ela tem uma condição chamada alopécia aerata. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma divisão entre os tipos de alopécia, tá? Porque são coisas diferentes, tem tipos diferentes. A alopécia, que a gente vê geralmente, tipo, os homens mais velhos ficando meio carequinha, com entrada e tal, se chama alopécia androgenética. Mulheres também podem ter esse tipo de alopécia. Inclusive, essa menina aqui que vos fala tem alopécia androgenética também, mas geralmente quando uma mulher tem alopécia androgenética, ela não é uma coisa que fica tão aparente, assim, a ponto de você ficar realmente com falhas. Pode acontecer, mas geralmente não chega nesse ponto, que nem nos homens, porque é uma alopécia que tá ali ligada geralmente à testosterona, a receptores de testosterona que ficam na cabeça, enfim. E essa alopécia é uma condição genética ligada à condição hormonal. A alopécia que a Jada tem é uma alopécia que ela é autoimune, são as células do seu corpo atacando os seus folículos capilares. E não tem como prever se é uma coisa pra sempre ou se depois o cabelo volta. Varia de organismo para organismo. Muitas vezes a pessoa tem essa alopécia e ela vem junto de alguma outra doença autoimune, como por exemplo, tipo lúpus. E essa alopécia não é só no cabelo, ela também pode dar na sobrancelha, pode dar nos cílios e pode até evoluir para ser uma alopécia completa, total, você perder todos os pelos do seu corpo. E assim, a Jada já tinha gravado alguns vídeos falando sobre isso, que era uma coisa muito sensível para ela, inclusive a filha dela, a Willow, tinha raspado o cabelo junto dela quando ela precisou raspar o cabelo. Foi uma coisa ali meio emocional para ela. De acordo com fontes que são próximas do Chris Rock, o Chris Rock não sabia que a Jada tinha essa doença. Ele fez só uma piada ali sobre a careca dela e não sabia que aquilo vinha de alguma outra condição. E aí agora a gente tem alguns pontos pra fazer. Quer você esteja do lado do Will Smith ou do lado do Chris Rock, ou seja lá qual for a sua opinião, assim, a situação no geral parece que ficou um pouco pior pro Will Smith. Porque ele corre o risco de perder a estatueta que ele ganhou um Oscar, e falaram que eles estão analisando que talvez ele perca esse Oscar. Ele fez um pedido de desculpas dizendo que ele reconhece o erro dele, que ele não estava certo sobre isso. Algumas pessoas não acreditaram muito nesse pedido de desculpas porque disseram que
enquanto ele tava lá, todo mundo que tava na premiação, todo mundo de Hollywood apoiou muito o Will Smith, ele não ligou muito pro que aconteceu, que ele só pediu desculpas depois quando ele viu que o pessoal do lado de fora não tinha gostado muito. Então assim, parece que teve algumas consequências a mais pro Will Smith, enquanto pro Chris Rock, os tickets pro show dele de comédia ficaram mais caros, esgotaram mais rápido, e ele não comentou sobre o assunto. Ele só falou ali bem rapidamente no último show de comédia que ele fez, que a galera gravou ali, muito rápido assim, sobre o negócio, não pediu desculpa nada, só comentou e disse que não ia comentar, sabe? Falou, tipo, aconteceu isso, mas eu ainda tô processando e nem vou falar sobre isso, era isso que você queria vir aqui pra ouvir. A real é que assim, foi uma situação que não houve vencedores, sabe? Todo mundo se fudeu um pouco, até porque o Chris Rock, aparentemente, ele tem um histórico, tem meio que um trauma de violência. Ele tem muito medo de, por exemplo, ficar nervoso e rolar alguma coisa, porque aparentemente tem uma história que quando ele era mais novo, ele se irritou e bateu num menino com um tijolo, ele tem muito trauma disso. Então, assim, imagino que também tenha sido uma experiência meio traumática pra ele. Assim, foi uma situação horrível para todos os lados. Ninguém se deu muito bem nessa. E aqui eu gostaria de falar da teoria da conspiração que tá rolando desse treco. Que sinceramente, assim, olhando pra situação, acho difícil de ser isso, sabe? De uma situação que ficou tão ruim pra tanta gente. A teoria da conspiração que tá rolando é que, assim, uns 2 dias antes de rolar o Oscar, a Pfizer lançou um remédio para o quê? O quê? Para que ela lançou remédio? A alopécia. E não só qualquer tipo de alopécia, exatamente a alopécia que a Jada tem. E a teoria da conspiração é que isso teria sido combinado porque, obviamente, que palavra ficou nos trending topics de tudo, foram as mais procuradas no Google, no mundo inteiro. Alopécia. Muita gente acha que a indústria farmacêutica é uma coisa que a gente sabe que é um rolê meio, né? E que eles teriam, então, feito isso como ali um negócio, né? Pra que a alopécia fosse uma palavra procurada e caísse na boca do povo. Inclusive, quando eu fui procurar sobre esse caso, um dos primeiros links que apareceu pra mim foi o da Pfizer. Não sei se tá aparecendo pra outras pessoas, mas pra mim foi. Enfim, gente, sim, é a teoria da conspiração que tá rolando, tá? Você acredita ou não? Eu, sinceramente, assim, acho que foi uma situação que ficou muito ruim pra todo mundo. Eu não acho que as pessoas iam querer se submeter a isso, sabe? Mas, enfim. Sei lá, né? Dinheiro às vezes compra muita coisa, mas será que compraria o rolê do Will Smith? Né? O Will Smith tem dinheiro pra caramba. E no meio de tudo isso, todo mundo tava querendo dar aí sua opinião sobre o assunto, porque assim, as coisas estão bem divididas, tá? Assim, digamos que é 50-50 quase a favor de cada um. Tem aí o time da galera de Hollywood que ficou a favor do Will Smith, e a gente tem aí o time dos comediantes e dos apresentadores de talk show que ficaram a favor do Chris... Eu ia falar Chris Brown, gente. Outro Chris Rock. E aí todo mundo na internet também se divide. O Jim Carrey resolveu falar sobre o assunto. Ele disse que ele ficou com nojo de assistir todo mundo em Hollywood a favor do que o Will Smith fez, que ele sentiu que a galera de Hollywood era um bando de covarde, de ovacionar uma atitude daquela. E aí a galera começou a atacar o Jim Carrey por causa dessa fala dele, comparando isso, né, dizendo que ele teria feito uma coisa muito ruim há muito tempo atrás, em torno de uns 20 anos atrás. Ele foi receber uma premiação que estava sendo apresentada, a premiação dele, pela Alicia Silverstone. E quando ele foi receber o prêmio, ele pegou assim, a cabeça da Alicia e tascou um beijão nela, que a galera falou que ela saiu do palco humilhada. Falando disso, também falando que ele seria anti-vax também, né? Trazendo à tona ali os podres do Jim Carrey. E aí, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Em primeiro lugar, sim, realmente, o cara fez todas essas coisas. O cara fez protesto anti-vax e tal, assim. Sim, realmente. Mas, né, uma aula aqui de retórica, você usar esse argumento pra desmerecer o que ele tá falando, caso você concorde ou não, tanto faz, tá? É uma falácia. É uma falácia ad hominem. Você tá atacando a moral dele e não o argumento dele. Discorde do argumento, não de outros atos que aquela pessoa fez. Que não é só porque a pessoa fez algumas coisas erradas, bem erradas, que necessariamente todas as coisas que ela vai fazer e falar agora são erradas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, assim, discorde
do argumento. Não use falácias para discordar do argumento. Acho importante a gente, né, vamos saber conversar. Saber dialogar. E nessa história toda, sinceramente, eu estou do lado do Daniel Radcliffe, que falou, eu não aguento mais todo mundo falando sobre isso, todo mundo querendo dar opinião sobre isso, eu não quero falar mais nada. É isso. O feito já está feito. Que tenho eu a ver com isso? Que eu não aguento mais esse assunto na internet. Chega! Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!